Thalita Pimentel, excelente dúvida, e certamente dúvida de muitas outras pessoas que, por razões de gordura localizada ou celulite, que parece ser a mesma coisa, mas não é, esteja passando na sua abordagem terapêutica por tratamentos à base de mesoterapia, que comercialmente a gente vem atualmente chamando de lipoquímica ou lipoenzimática, embora eu discorde um pouquinho desse tema, mas eu entenda a necessidade desses termos um pouco mais business, né? Vamos lá ao cerne do teu questionamento. É natural que todos nós tenhamos na nossa agenda algumas interrupções esporádicas, especialmente nesse tipo de tratamento, como a mesoterapia, que quase sempre, se não sempre, prevê múltiplas sessões. E aí é de se esperar que em algum dado momento, quer dizer, em alguma semana ou por quase 15 dias, como você mencionou, a gente possa sim, essa é a vida real, ter que dar uma pausa, né, uma interrupção no tratamento. E aí fica o seu questionamento e o questionamento de toda e qualquer pessoa que, como você, esteja passando por um tratamento parecido, do prejuízo na resposta advinda desse tratamento. Eu diria que não necessariamente um prejuízo, tá? Uma vez que quando a gente prevê algumas sessões nesse tipo de tratamento, o que a gente está levando em consideração é o conhecimento técnico por trás desse tipo de proposta terapêutica e, sobretudo, a ideia de sobreposição de resposta, porque além de considerar o limite técnico de dose farmacológica por sessão, então existe uma questão muito relevante, que é a segurança, né? Dependendo da mescla mesoterápica, eu tenho uma segurança de dose medicamentosa a ser utilizada por sessão. Então isso por si só já definiria que eu preciso parar hoje por aqui e continuarmos nosso planejamento numa sessão daqui a X dias, tá bom? Vou falar assim para a gente ser um pouco mais genérico, uma vez que mesoterapia aborda múltiplas possibilidades terapêuticas, inúmeras condições anestéticas. Além, então, desse limite terapêutico, a gente teria como variável aí a ser considerada, sem dúvida alguma, a necessidade de sobrepor resposta, como eu antes disse, porque a gente sabe que não vai ser uma ou duas sessões que vão nos ajudar pra caramba na eliminação da gordura, na eliminação de uma projeção de gordura localizada, que aliás eu sempre acho a melhor indicação técnica para a mesoterapia da gordura, tá? E esse parênteses eu preciso colocar aqui, porque as pessoas confundem o uso da mesoterapia em grandes circunferências abdominais, em grandes regiões abdominais, e atrelam a mesoterapia a uma suposta ideia de emagrecimento. Tratamento estético não emagrece. Tratamento estético confere maior beleza à silhueta corporal, já que a gente está falando de gordura, que apesar da alimentação saudável, apesar da atividade física regular, eu estou observando dificuldade nessa ou naquela gordurinha que, por características muito anatômicas da própria gordura, exibem mesmo uma maior dificuldade na sua queima. E aí, esses medicamentos que comporiam a mescla mesoterápica teriam, então, uma proposta de lipólise, de quebra da gordura, muito mais para auxiliar esse ou essa paciente que já adota medidas que visam a queima da gordura, do que única e exclusivamente depender disso. E aí eu programei para você 6 sessões, 10 sessões, quase sempre a realidade nesse tipo de tratamento é assim.
é da natureza desse tratamento, quando bem feito, quando bem proposto, quando bem executado, que ele sim considere múltiplas sessões. E aí, no meio do caminho, você precisa viajar, você precisa cancelar uma semana. Perdemos as semanas anteriores? Claro que não, nós não perdemos o estímulo farmacológico sobre aqueles tecidos e mais profundamente ainda sobre as células, sobre os adipócitos, né? Sobre as células de gordura em que agimos nas sessões anteriores. A pausa interrompe um pouco esse estímulo que, continuado, faz com que a gente sobreponha respostas e ganhe possivelmente maiores e melhores resultados, não há dúvidas disso. Então, se vai começar, o ideal é que com disciplina, você muito antecipadamente reveja a sua agenda laboral e social, para que essas faltas, essas ausências às sessões não ocorram. Mas, de novo, a gente está falando de vida real. E se na vida real a gente esporadicamente precisar cancelar alguma sessão, eu diria então que você não perderia o resultado das primeiras, sobretudo se você tivesse mergulhado de cabeça e com disciplina no que diz respeito aos cuidados pré, intra e pós-procedimentos, e que devem ser promovidos pelo ou pela profissional injetor ou injetora. Disciplina essa que voltaria tão logo você pudesse recuperar então as suas sessões. Mas não deixem intervalos maiores do que 15 dias acontecer, porque aí a gente realmente está espaçando demais essa sobreposição dos estímulos, né? Na verdade, a gente está espaçando demais os estímulos, a lipólise. E aí a gente estaria saindo um pouco desse cenário de sobreposição. De uma maneira boba, para a gente fechar esse vídeo, é como se eu estivesse atacando a minha gordura essa semana, aí semana que vem eu vou lá e ataco de novo, e todos os mecanismos biológicos que são encerrados por todas as drogas que compõem a mescla mesoterápica, mas sobretudo os lipolíticos, já que a gente está falando de gordura, e esse seria o grupo de ação predominante na nossa mescla, terá maiores e melhores respostas quanto mais sobrepostas as ações, quanto mais sobrepostos esses mecanismos biológicos forem. Tá certo? Thalita, muito obrigado pela sua dúvida. Ela é super importante para que a gente alimente essa troca. Eu hoje precisei aproveitar o caminho para a academia para gravar, já que eu tenho certeza absoluta que depois de chegar na clínica eu não terei condições desse espaço para a gente, com calma, com alguns minutos, conversar de uma maneira tranquila, porém esclarecedora, tá? Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a quem compartilha do perfil do canal, que não é um perfil de Reels, não é um perfil de Instagram, não é um perfil de TikTok, onde ali as pessoas estão, infelizmente, e aí eu falo assim de maneira mesmo enfática, infelizmente, buscando informação e esclarecimento num dedilhar de dedo, num dedilhar de segundos. E eu tenho quase que certeza que não é dizer que não existe, mas é difícil a gente se sentir devidamente informado ou devidamente esclarecido em posts muito rápidos, em poucos segundos, né? E aí por isso eu defender tanto o YouTube, eu achar que um canal como o YouTube seja de fato um veículo tão rico, tão importante
para uma troca de alguns minutos. E aí, sinceramente também, pessoal, assim, né, à luz dos meus 44 anos, se eu puder ajudar algumas pessoas, ótimo. Se eu não puder, tá tudo certo também. Mas se você não tem entre 10 a 20 minutos para se dedicar a algo que você tem interesse, né? Porque ninguém tá aqui porque não quer. Você tá aqui porque você tem interesse nesse assunto. Você se identifica com a necessidade dessa informação, desse esclarecimento. Ele é enriquecedor, ele é complementar diante de tudo que você já tem enquanto bagagem. E aí, mesmo nesse cenário, você vai lá e coloca no comentário: nossa, falou e não disse nada. Nossa, como enrola. Gente, olha só. O seu perfil é de 2 minutos? Beijo pra você. Esse não é o canal, tá bom? Agora, se o seu perfil é de 10, 15 minutos, às vezes de 20 que seja, e você tem 20 minutos, você tem 2 horas para ficar na internet o dia inteiro, mas você não tem dentro dessas 2 horas 10, 15 ou 20 minutos, eu tô falando nos piores vídeos em termos de tempo, para essas pessoas afobadas. Você não tem os 20 minutos para aquilo que você tem interesse em se informar. Então, sinceramente, pessoal, vai pro TikTok, tá certo? Beijo, juízo com a pele, juízo com a gordura, juízo com a mesoterapia, juízo com a rede social, juízo com o tempo de vocês e as escolhas e a maneira como vocês estão administrando esse tempo, tá certo? Beijo, beijo, vambora, vamos malhar!